Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a mensagem número 9 de hoje para a escola bíblica, baseada no tema aí de segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 2, do verso 24 até o 26, onde Paulo diz que espiritualmente, invisivelmente, mas real, tem multidão de pessoas presas no laço do diabo, e é preciso haver pregações para falar sobre isso. Então tem multidão de igreja que esconde totalmente isso dos seus membros, multidão de gente nunca vai saber disso, que eles estão atados com algemas, estão presas espiritualmente falando, e não há quem avise. Muitas igrejas vão chamar pessoas apenas para o culto, mas não vão falar na hora do culto o que eles realmente precisam. E uma das coisas principais que eles precisam é sair dos laços do diabo, de 2 Timóteo 2, 26. Por isso tem que alguém pregar, como Paulo diz. Como ouvirão se não há quem pregue? Está lá em Romanos 10. Então, meu irmão, tem que ter alguém que pregue a verdade. No fim dos tempos, muitos vão ser enganados com falsas religiões, onde vão esconder, o diabo vai botar um fechiclé na boca dos pregadores, que tem o joio e o trigo, ovelha e bode, o justo e o ímpio, no meio dos mais de 7 a 9 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, cada um com suas religiões. O diabo bota um fechiclé e diz: você é proibido pregar a verdade, eu ordeno que você pregue só entretenimento, mentiras, e o povo morre depois e não sabe que morre preso por Satanás algemado, para ir lá para aquelas cadeias eternas, que diz a Bíblia, 2 Pedro 2,4, que existe cadeias eternas da escuridão, até o verso 6, onde multidões já estão lá nas cadeias eternas, presos, porque aqui estavam presos para sempre. Então cuidado com isso, tá certo? Além de tudo que a gente já viu, que está aí nesses 8 vídeos que fala sobre o laço, né, que são várias áreas da nossa vida em que o diabo pode nos prender, e Deus veio para nos trazer libertação, para a gente ser livre, para viver com Deus e para Deus, e ajudar outros a serem livres, pregando a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade bíblica. Então aqui vamos falar de mais uma área, que está em Provérbios 12, verso 13. Vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Olha aqui, meu irmão, que Deus está dizendo agora, o que pode ser um grande laço para a humanidade que vive sem os valores do Evangelho, que não quer deixar Deus transformar a maldição em bênção, quando usa seus lábios para falar coisas, para ensinar o mundo de maneira totalmente errada, contra totalmente os valores que a Bíblia diz. Então diz que essas palavras que saem de nós, para vários tipos de resposta ou de ensinos, são laços, quando Deus nos tem como ímpio. Aqui diz que o lábio do ímpio é um laço, ou melhor, tudo que ele fala. Cuidado, meu irmão, isso é que nem quando uma pessoa vai como réu na frente de um juiz, o juiz diz para ele: olha, cuidado com o que você vai falar, porque essas palavras podem vir contra você mesmo, para ser acusadoras de você mesmo. Então fale só a verdade. É assim que o juiz diz. Ou então você está aqui para ser condenado pelas palavras que você disser, que vão vir contra você.
Isso vai acontecer um dia, meu irmão. O mundo vai enfrentar um juiz único chamado Jesus Cristo, de 2 Timóteo 4, 1 e 2, que diz que um dia Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Por isso é para pregar, para avisar que vai ter esse grande julgamento. Também que Salomão falou em Eclesiastes 12, os 2 últimos versículos, que diz: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque é para isso que tu foi criado, porque Deus vai trazer a julgamento toda a obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então te converte e nunca deixa Deus te ver como ímpio aqui, trazendo laços para ti e para os outros, através do que você vai falar. Então muita gente está presa no mundo espiritual. Por exemplo, quando Deus manda pregar, você diz: não quero. Quando Deus manda te avisar sobre a verdade bíblica e diz: vamos para o culto, não vou, eu vou é para a festa. Quando Deus te chama para orar, para te fazer alguma coisa para Deus, tu diz: eu vou cuidar da minha vida, você está trazendo um laço, porque demônios sabem que quando você não serve a Deus, você está servindo Satanás. Como disse Jesus em Mateus 6,24, ele diz para Israel: ninguém pode servir a 2 senhores, ou você ama um ou despreza o outro, ou você se dedica a um outro, não pode te dedicar ao outro. Então quando você está ensinando também, é uma maneira de você trazer um laço, né? Porque está ensinando mentiras, pais que repetem religiões para filhos, que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia manda você ensinar para seus filhos, que são mandamentos, são leis, que pais têm que repetir para seus filhos, para que o mundo seja melhor, para que o mundo não tenha guerra, não tenha ódio, não tenha falta de amor, não tenha falta de misericórdia. Quando você dá um ensino para seu filho que não é um ensino bíblico, você está trazendo um laço através dos teus lábios, para ti e para os outros. Quem são os outros? Não só teus filhos, mas neto, bisneto, a outra geração e outros que vão ser influenciados por eles. Você está vendo hoje aí, meu irmão, tanta gente falando, tanta doidice na internet. Tem até jovenzinho sendo influenciador digital na internet, falando, ensinando, sendo maligno com suas práticas, com seus costumes, ensinando outros jovens, outras crianças aprendendo o que vê no celular. Cuidado com o aparelho de celular que tu dá para teus filhos, cuidado, porque tudo que sai da tua boca, se não é para dar freio, se não é para dizer: pare, meu filho, Deus vai te cobrar, meu filho, rejeite viver que nem o mundo, ou então essa tua boca é um laço, porque até quando você se cala, quando vê teu filho fazendo errado, ensinando errado, filho dizendo: não vou, tu diz: vai fazer isso, eu não vou, e você se cala, você está trazendo um laço, porque ali é Satanás que está usando aquela situação, usando você, usando essa pessoa, para não dar o verdadeiro ensino, o verdadeiro comportamento cristão, que você, pai, tem que dar para seus filhos, para que ele seja uma bênção onde ele andar, para que a geração de amanhã seja também uma bênção através dele, do teu filho. Então aqui está dizendo: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. O que é transgressão, irmão? É tudo que você faz para viver contra as leis de Deus, transgredir. Aí está dizendo que você é um transgressor quando tua boca não é usada apenas para ensinar a verdade, e para quando Deus falar, você diz: amém, eu quero, é para mim, o evangelho é para mim, as leis de Deus são para mim. E quando você diz o contrário, diz: eu não vou, não quero, não creio, já tem minha religião, que nunca tem essas leis, esses mandamentos aí, negócio de santidade, rejeito totalmente a santidade que a Bíblia diz que eu tenho que ter.
aí você está trazendo um laço, porque tudo que o diabo quer te aprisionar numa vida igual o mundo vive, que é sem Deus, sem lei, uma vida onde você é pastor de si mesmo, você é Deus de si mesmo, porque o verdadeiro Deus fala, tu diz, eu não quero, tu virou Deus. Tenha cuidado com isso. Então aqui diz que tem que ter diferença entre o justo e o ímpio. Provérbio 12, 13. O ímpio usa a sua boca para o mal, o ímpio usa a sua boca para trazer laço, para confirmar tudo que o diabo tem ensinado na terra, que é mal, que é errado, que é contra os valores bíblicos. E o ímpio repete isso para seus filhos, o político repete, o advogado repete o que o mundo diz, não falo de todos, porque tem um justo e um ímpio, a ovelha e o bode no mundo inteiro, tem também no cristianismo. Então, e o diabo se aproveitando deles como instrumento para Satanás, através do que eles falam, das leis que eles colocam, que são laço para si mesmo, ou melhor, eles estão aprisionados e não sabem. O diabo está usando eles para algemar eles, para levar eles presos para o inferno, para o fogo. Então, enquanto isso, o justo, Provérbio 12, 13, sairá da angústia. Em a tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Quando a angústia vier, quando as tribulações vier, quando o diabo se levantar trazendo um monte de luta contra o justo, porque ele não é ímpio, a língua dele não é dizer nunca não para Deus. Deus sempre dá um escape, sempre dá um livramento. O mundo pode estar nas suas tribulações, nas suas guerras, mas o justo vai estar abençoado. O que é o justo? Justificação. Aquele que Deus perdoou, aquele que vive agora dentro dos padrões de justiça que Deus exige. Esse é o justo. Não é aquele que dá um pedaço de pão, não é aquele que diz, na minha religião eu nunca matei, nunca roubei, ou então aquele que diz, eu sou juiz de direito, só por isso eu sou justo. Outro dia eu sou empresário, porque nunca roubei ninguém, nunca vendi maconha. Não é isso. Justo é quem foi justificado por Jesus. De 1 Coríntios 6,11, Paulo diz, alguns eram assim, mas foram justificados em nome do Senhor Jesus. Então ele precisa abandonar o pecado, se arrepender do seu pecado, aceitar o Evangelho no seu estilo de vida, viver o Evangelho e pregar para os outros, avisar os outros, para poder Deus perdoá-lo, justificá-lo. E agora ele vive dentro dos padrões da justiça de Deus, das leis de Deus que estão na Bíblia. Então tem diferença entre o justo e o ímpio. O justo usa a sua boca para louvar a Deus, para pregar a palavra, para abençoar, para exaltar o nome de Jesus Cristo. Mas o ímpio para chamar palavrão, para falar palavra de ódio, falava de vingança, de traição, de corrupção, de idolatria, de egoísmo, de soberba e etc. Ele é maligno com suas palavras, enquanto o justo nunca quer mais isso. Um dia ele fez, mas ele diz, eu nunca mais faço isso, Deus, estou arrependido, nunca mais vou viver usando minha boca como jornaleiro de Satanás, nunca mais. Eu agora, minha boca é para as coisas de Deus, é para falar do meu Deus, para honrar o meu Deus, para prometer coisas para Deus, para alertar as pessoas, para ensinar a verdade para as pessoas, amém? Minha boca agora é boca de Deus, Deus vai me usar, nunca o diabo vai usar mais minha boca para trazer um laço contra mim, contra os outros. Eu quero também aqui trazer o mesmo livro de Provérbios, para falar do laço através da língua, no capítulo 18 de Provérbios, aqui no verso 9 diz, a boca do tolo, é o 9, né? É 18:7 de Provérbios, diz, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, o que é alma, meu irmão? É porque o ser humano é dividido, biblicamente falando, em 3 áreas: corpo, alma
e espírito. E na Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o Deus bíblico, ele quer ver em nós o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito em santidade. Então no céu ninguém entra. O que é a alma? É a nossa parte que vai estar no céu ou no inferno. A alma é a parte daqui da gente que vê as coisas do mundo, se apaixona pelas coisas do mundo, né? Que quer só se encher com as coisas do mundo, ou quer se encher com as coisas espirituais. E a gente tem que decidir. Quando esta alma, ela está ligada só nas carnalidades, nas corrupções, principalmente eu planejo hoje dizer, hoje eu vou numa prostituição, hoje eu vou beber cachaça, hoje eu vou para uma missa onde tem ídolos, hoje eu vou matar, eu vou odiar, quer dizer, eu estou engordando minha alma, que está sendo o que? Um laço, quer dizer, o diabo está usando minha boca para me prometer para mim mesmo tudo o que Deus me deu, espiritualmente falando, eu prometo, não quero, rejeito, estou jogando fora, quando a minha alma deseja só as coisas do pecado, do mal, do diabo, do mundo, igual o ímpio faz. E o planejo, eu falo, eu ensino, eu desejo, eu quero apenas o que o mundo quer e nunca o que o cristianismo diz que eu devo querer, o que leis de Deus diz que eu quero querer. E aqui essa alma, melhor, o meu eu, aqui está desejando só minha, o que? Uma destruição, melhor, o que é isso? Provérbios 18:7, destruição, a minha alma destruindo tudo que Deus planejou para mim. Querido, nunca faça isso com você, ou melhor, nunca use você para ser o destruidor de si mesmo. Nunca deixe Deus, né, o diabo ver que você está buscando as carnalidades, você engordar o seu eu só com as coisas que Deus detesta para a tua própria destruição, porque isso é um laço, ou melhor, Satanás está te prendendo espiritualmente, usando isso, ou melhor, os teus desejos, como disse João, 1 João 2:15-17, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo, e o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aquele que está no laço é aquele que apenas deseja as coisas daqui, ele projeta a sua vida só para esse mundo. Eu tenho que passear, tenho que ganhar muito dinheiro, tenho que estudar, tem que isso, tem que aquilo, mas são projetos só para cá, para a sua carne, para o seu eu, pensando que não existe uma vida depois da morte, ou com Deus ou com o diabo para sempre. No lago de fogo do Apocalipse 21:8. Então, vamos ter cuidado, porque aqui está dizendo que isso aí é coisa de gente tolo, ou melhor, falta de sabedoria. Provérbios 18:7, a boca do tolo é a sua própria destruição, seus lábios um laço para a sua alma. O que é tolo, irmão? Que você não sabe que está escondido no mundo espiritual, para te enganar, para você viver sem Deus, cuidando só de ti, do teu egoísmo, das tuas vaidades, das tuas corrupções, das tuas malignidades. E a tua boca vai falar muita doidice, quando Deus diz, para com isso, te arrepende, muda, te santifica. Aí tu diz que nada, já sou santo, já estou salvo, eu vou para o céu. Fica cantando e pregando, dizendo, Jesus está voltando, vamos para o céu, vamos para o céu. Enquanto muitos de nós estão aprisionados por causa da língua, da boca. Jesus disse que um dia nós vamos dar conta, em Mateus 12:36 e 37, quando Jesus disse
Toda palavra que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado ou condenado. Então, meus amados irmãos, cuidado com tuas palavras. Cuidado quando Deus te chama para o trabalho e tu diz, eu vou, e depois lá quando tu está no mundo, tu diz, eu vou é nada, hoje eu vou cuidar da minha vida. Cuidado com isso, porque tudo está sendo escrito lá, o que você fala. Fale aquilo que Deus quer ouvir, que é você dizer, obrigado Deus, porque o Senhor está me tirando de laço, quando tu me chama para te servir, para dividir meu tempo, dividir meu tudo, contigo Deus, com a tua obra. Eu vou dizer assim para o meu Deus, minha vida é para louvar, para pregar, para ajudar a pessoa a sair do fogo eterno, e não para mim usar minha boca, para mim viver apenas aprisionado. Quando eu morrer, é que eu vou ver o estrago que eu fiz contra mim mesmo. Cuidado com isso, ponto. Cuidado também com o ensino que você dá, as heresias que são pregadas por aí, nas religiões, e até em lugares que dizem que são cristãos, que Deus vai cobrar o ensino falso de multidões que estão ensinando laço, porque tudo aquilo que é contra, que está nas leis do Novo Testamento, pregadas por Cristo, você está chamando Deus de mentiroso, quando você não aceita as verdades bíblicas, e está dizendo, é assim não, a minha religião diz que é assim, assim, você prefere tua religião errada, ímpia, do que o que já está na Bíblia, escrita há 2000 anos atrás, por Cristo, que mandou escrever tudo isso, e mandou pregar essas verdades. Cuidado, para você nunca dizer não para Deus, e sim, só para a tua carnalidade, para a tua alma, e ao mesmo tempo está dizendo sim para Satanás, sem saber, sim para a tua prisão espiritual eterna, sim para perder tudo o que Deus tem para te dar na eternidade. Nunca faça isso. Diga, Deus, me ajuda, me liberta, me transforma, eu quero ser útil na tua obra, me diz, meu Deus, o que é que eu preciso fazer, me encaixa na tua obra, eu quero usar minha boca, para ti, para teu louvor, para o teu trabalho, para ganhar vidas, para dizer a verdade para as pessoas, em nome de Jesus, amém? Ponto. Então envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir, para continuar o texto de 2 Timóteo 2, 24 a 26, sobre laços, mas vamos falar de outra coisa que aí, vamos falar da igreja, tá bom? O sono profundo da igreja, que Paulo manda despertar, 2 Timóteo 2, 24 a 26, por causa dos laços. Cuidado com isso, bom, tá? Envia essa mensagem para alguém, ore por mim, estou orando por você, me ajuda a evangelizar. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.